Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e no vídeo de hoje eu vou te dar 10 dicas de Power Automate que vai te ajudar muito aí nos desenvolvimentos dos seus fluxos. Mas antes de eu ir para essas dicas fenomenais, vou pedir rapidamente que você considere se inscrever no canal, caso goste aqui do conteúdo, e te avisar que eu tenho um curso focado em Power Automate, o link vai estar aqui, o primeiro link na descrição, e avisar que também vai ter o curso de Power Apps dentro desse curso, tá? Sem custo adicional. Então, se você gostar aqui do conteúdo, gosta da minha didática, pode ser um curso bem legal aí para você estar fazendo, beleza? Agora chega de enrolação, vamos pro conteúdo gratuito aqui do canal e passar essas dicas para você. A nossa primeira dica é como utilizar variáveis aqui dentro do Power Automate. Então, para isso, eu vou criar um fluxo do zero aqui, tá? Um fluxo da nuvem instantâneo. Se você não sabe a diferença entre os fluxos, saiba que tem as aulas aqui de Power Automate no canal gratuitas, tá? Dá uma olhada lá. Então eu vou disparar um fluxo manualmente aqui, isso aqui vocês já conhecem. E o que eu teria que fazer aqui, por exemplo? Eu quero disparar um e-mail tanto para minha caixa quanto para a caixa treinamentos, ou seja, duas pessoas diferentes e com o mesmo assunto. Como que você faria isso, né? Poderia colocar um e-mail aqui, né? Enviar notificação. Aqui eu colocaria Ronan. E o assunto seria igual, o assunto seria, ó, notificação, o assunto seria notificar que aconteceu algo, certo? Ou seja, notificar que começou o fluxo, tá bom? Então, notificar que o fluxo começou. Então, este assunto aqui seria o mesmo aqui, né? E também seria o mesmo na notificação para outra caixa com o corpo diferente. Então, aqui na Tecno, na treinamento, ó, treinamento, eu mandaria o mesmo assunto, só que com um corpo diferente, ou seja, olá, começou o fluxo. Ou seja, eu tenho duas coisas acontecendo iguais, porém com o mesmo assunto, porém com um corpo diferente. Como que eu faço, né, para ter isso aqui de forma simples? Eu posso criar uma variável e colocar esse valor. Vai ficar mais claro quando eu exemplificar. Então, para isso, a gente vai vir aqui, adicionar uma nova ação, vai vir interno, ou só escreve aqui variável, né, var, e a gente vai começar uma variável nova. Então, inicializar variável, o nome da variável é var assunto, posso dar o nome que eu quiser, tá bom? E qual que é o tipo? É uma cadeia de caracteres, é uma string. Poderia ter, né, uma variável de número, uma variável de objeto, de matriz, né, que é uma lista, mas eu vou colocar uma variável de texto e escrever aqui o assunto, ó, notificar que começou o fluxo. Ao colocar esse valor na variável, eu tenho esta variável durante o meu fluxo, consigo utilizar. Então agora eu posso vir aqui, em vez de colocar algo fixo, eu coloco a variável. Ou seja, isto vai vir para cá. E consigo reutilizar essa variável aqui também, em outras etapas. Ou seja, a gente consegue criar variáveis de diversos tipos, né? Booleano, inteiro, flutuante. Se você não entende muito bem isso aqui, não tem problema, são tipos de dados, né? Booleano, verdadeiro ou falso, inteiro é um número inteiro, flutuante, né? Um número com casa decimal e assim por diante. Então, esses tipos de variáveis a gente consegue declarar aqui e reutilizar ao longo do código, evitando, né, ter que ficar colocando coisas fixas na mão e também conseguimos alterar essa variável ao longo do código. Então vamos supor que após enviar esses dois e-mails, o meu assunto vai mudar. Eu queira que o assunto mude e vá para duas outras pessoas. Eu poderia vir aqui e alterar o valor da variável. Afinal, é uma variável, ela varia. Então eu poderia vir aqui, ó, variável, e definir que o valor da minha variável var_assunto agora mudei de assunto, notifiquei novamente. Tá vendo? Então agora o valor da variável seria outro. Então nossa primeira dica é: crie variáveis para não ter que ficar reescrevendo código, né? Reescrevendo valores que se repetem ao longo do código, e podemos também alterar essas variáveis ao longo do fluxo, né, para ter uma determinada ação que a gente queira, tá bom? Posso fazer um vídeo mais complexo sobre variáveis, se vocês quiserem, comenta aqui, tá bom? A nossa segunda dica é renomear as etapas para que faça mais sentido e fique de forma legível para quem for olhar o fluxo. Então, voltando para esse nosso fluxo aqui, olha só que interessante.
enviar uma notificação V3, e se eu colocar novamente, ele copia o nome da etapa e coloca um 2. Só que, quando a gente abrir esse fluxo, né, se eu salvar aqui, ele vai ficar salvo, esse fluxo aqui no meu Power Automate, mas quando eu abrir ele novamente para, sei lá, modificar, melhorá-lo ou fazer algum ajuste nesse fluxo, né, se eu abrir ele, ele vai abrir assim para mim, e quando eu bater o olho, eu não vou entender direito o que significa cada etapa. Então, para isso, a gente consegue clicar aqui nos 3 pontinhos e clicar em renomear. E aqui a gente coloca, ó, iniciando variável var assunto. Desta forma, fica mais fácil saber o que está acontecendo nessa etapa. Aqui, eu estou enviando para mim mesmo um e-mail, né? Então, ó, e-mail para ronan@tecno, que começou o fluxo. E aqui também consigo vir aqui e renomear e-mail para treinamentos, para caixa treinamentos, notificando início do fluxo. Então eu consigo renomear as etapas para saber o que está acontecendo, tá bom? Então por último, podia renomear essa aqui, né? Alterando o valor da var assunto. Pronto. Assim eu consigo renomear e saber exatamente o que cada etapa faz, né? Sem estar com aquele nome padrão. A nossa terceira dica já, né, ingressando aqui após essa, é que a gente consegue comentar, né? Às vezes pode ser que uma etapa do fluxo fique grande aqui, né, cheia de informação e a gente não consiga colocar só no nome. Então o que eu faço? Eu consigo comentar esta etapa. Então eu poderia vir aqui, clicar nos 3 pontinhos e colocar um add note, né? Não está traduzido para português, mas é colocar aqui um comentário, como se fosse, né, um comentário de código, por exemplo. Então eu coloco aqui, esse e-mail vai com o assunto padrão para o fulano tal, com os dados referente a tal coisa, e etc, 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 né? Aí ele fica aqui em cima, olha que bacana. Aí, né, novamente, vamos supor que deu um pau no seu código, deu um bug, ou você quer melhorar. Quando você voltar para esse fluxo aqui e for analisar a etapa, vai estar aquele note aqui, né, explicando detalhadamente o que faz esta etapa, né, esta etapa do fluxo. E daí fica mais fácil da gente revisar o fluxo futuramente. A nossa próxima dica aqui é muito utilizada durante os desenvolvimentos e é muito importante vocês saberem, que é o seguinte: vamos supor que após enviar um e-mail, eu alterei o assunto, né? E eu quero enviar outro e-mail aqui embaixo. Vocês não precisam vir aqui e colocar uma nova etapa. Afinal, eu quero fazer a mesma coisa, não quero? Então eu posso vir aqui, copiar a etapa para a minha área de transferência. Então eu clico aqui e aqui embaixo, ó, eu tenho minha área de transferência. Eu consigo colar, ó, quando eu clico aqui, ele faz uma cópia, um Ctrl C e um Ctrl V exatamente no lugar que eu quero criar a nova etapa. Então eu consigo copiar e colar etapas de fluxos sem ter que ficar reescrevendo. E ele vem 100% igual, ou seja, ele vem até com os notes, né? Então isso é muito bacana e muito importante vocês saberem que existe para evitar de ficar, né, recriando todas as etapas. A próxima dica é como a gente ganhar performance utilizando fluxos paralelos. Então, se eu vim aqui, né, e notar que eu tenho que enviar 2 e-mails, né, não necessariamente eu tenho que esperar esse e-mail ser enviado para enviar o outro, concordam? Então o que eu poderia fazer? Adicionar uma ramificação paralela. E aí eu enviaria os 2 e-mails ao mesmo tempo. Isso aqui ocorre ao mesmo tempo, não depende um do outro. A partir daí, né, aí sim eu poderia ir para as próximas etapas, né? Então eu clico aqui, ó, nova etapa e consigo vir arrastando para cá, tá bom? Arrasto, né, as etapas e pronto. Ambas vão acontecer ao mesmo tempo. Eu não preciso que uma aconteça para depois acontecer a outra, tá bom? O mesmo, né, poderia acontecer se eu fizesse isso novamente aqui, ó. Copiar para a minha área de transferência. Aqui. Basta colocar, ó, uma ramificação paralela aqui, arrasto para cá e pronto, o nosso fluxo estaria concluído. Então, ramificação paralela para evitar, né, de que uma etapa espere que a outra aconteça. Dessa forma, o fluxo fica
mais rápido. Para nossa próxima dica, eu vou criar um fluxo do zero aqui, que é o seguinte, a gente vai ter performance em loop, tá? Então o que eu vou fazer? Um fluxo rápido, ó, eu tenho uma lista no SharePoint aqui, tá? E para cada item dessa lista, eu vou criar uma linha no arquivo do Excel. Então eu vou pegar aqui, vou criar um fluxo do zero instantâneo também, tá bom? Criar. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar, obter itens, né, do SharePoint. Então SharePoint aqui, obter itens. Vou pegar aqui, né, da equipe top. Vocês já conhecem a equipe top aqui do canal, tem bastante aula de SharePoint com ela. A lista é lista de pedidos, então na lista de pedidos eu vou pegar e para cada item nesta lista eu vou criar uma linha, adicionar uma linha em uma tabela de um Excel qualquer que eu tenho aqui também, tá bom? Eu vou pegar aqui no OneDrive mesmo. Vou pular essa parte, vou preencher aqui, tá? Vou colocar o OneDrive. Coloquei aqui uma tabela, um arquivo TB pessoas que eu devo ter usado em algum vídeo do canal. TB datas aqui, não tem problema. E vou colocar, ó, no nome, eu vou colocar o pedido. Beleza. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um fluxo que para cada item desse SharePoint, eu vou criar uma linha no Excel. Só que, se eu rodar isso aqui, ó, salvar, ele vai salvar aqui e eu vou colocar para rodar. Então, para cada linha nesse SharePoint, ele vai inserir no meu Excel. Vou colocar aqui, ó, testar manualmente. E vamos ver quanto tempo leva para isso aqui acontecer. 1, 2, 3, 4 segundos, 8 segundos, 9 segundos, olha a demora que tá. Levou 9 segundos para fazer um loop simples de pegar todos os dados do SharePoint e jogar em uma tabela do Excel, tá? Inclusive, eu consigo até abrir o Excel para vocês verem. Aqui está, abri aqui o arquivo, então ele pegou aqui, né, do equipe top, cada pedido e jogou aqui nessa tabela, tá bom? Tá vendo? E ele levou, olha quanto tempo ele levou. 9 segundos para fazer isso. Então, para melhorar essa performance, você vem aqui no aplicar a cada, 3 pontinhos, configurações e liga o controle de simultaneidade. Nossa, que palavra difícil. E o que ele faz? Ele roda até 50 paralelos, ou seja, ele não precisa fazer um para depois fazer outro. É o mesmo esquema do fluxo paralelo da dica anterior. Então ele faz 50 em 50. Então ele vai fazer pegar 50 e fazer, pegar 50 e fazer, em vez de fazer acaba. Então, como que ele está fazendo hoje? Antes de eu ligar o controle de simultaneidade. Ele pega esse aqui e joga no Excel. Pega esse aqui e joga no Excel. Quando eu ligo, ele faz o seguinte, ele pega tudo e joga de uma vez, tudo ao mesmo tempo. Tá bom? Então, vamos testar agora com o controle ligado, clique em concluído, salvar. Antes a gente viu que levou 9 segundos, vamos ver agora com o controle ligado, né? Então ele vai salvar aqui. Salvando, beleza. Salvou, testar manualmente, fluxo de execução concluído. E aqui está, levou 2 segundos para rodar, ou seja, de 9 caiu para 2. É uma diferença muito grande. É claro, se isso for uma lista gigante, vai fazer uma diferença maior ainda, tá bom? Então, eu espero que essa dica realmente ajude vocês. Tenho certeza que vai ajudar aí futuramente. Beleza? Então, se você já gostou dessa dica, deixe seu like e já comenta alguma coisa aqui. Deixe seu feedback sobre as dicas até o momento. A próxima dica é a dica mais importante do vídeo e é a dica que eu começo ensinando no curso de Power Automate, que é utilizar o compor para você imprimir valores. Então, para cada linha dessa tabela, vamos supor que eu quisesse saber o que está acontecendo, né, com cada registro. Ou, aqui nesse outro fluxo, eu quisesse imprimir o valor das minhas variáveis para saber qual que é o valor dessas variáveis. Então, se eu clicar aqui, ó, vamos nesse fluxo primeiro, ó. Se eu clico aqui em mais, adicionar uma ação, eu tenho compor, se tiver em inglês é compose, tá? E no compor, eu consigo simplesmente imprimir valores. Então eu consigo colocar aqui, ó, o valor da var assunto é 2 pontos e concateno com a var assunto. Quando eu testar isso aqui, eu vou salvar
e vou testar, ó, manualmente, ele vai disparar os e-mails. Olha que legal, eu consigo imprimir o valor que está naquela variável, mas não só o valor daquela variável, eu consigo imprimir qualquer tipo de conteúdo dinâmico que está acontecendo no fluxo. Desta maneira, eu consigo acompanhar o que está acontecendo. Ó, olha aqui, ó, o valor de var assunto é, e ele me dá o resultado, tá vendo? Então, desta maneira aqui, eu consigo simplesmente é como se fosse, se você já desenvolveu algum tipo de código, um debug print, né? Eu consigo printar para mim o que está acontecendo e desta maneira fica mais fácil entender. Então, aqui no TB Pessoas, por exemplo, né, que a gente fez aqui o fluxo, né, de pegar no SharePoint e jogar no Excel, eu poderia, para cada linha da tabela, imprimir para saber o que está acontecendo, o que está sendo impresso, né? Qual é a linha da tabela que está sendo inserida no Excel. Eu posso vir aqui e imprimir, por exemplo, o corpo inteiro do Excel, ou, por exemplo, deixa eu ver, ó, só o pedido. Quando eu rodar isso aqui agora, olha que interessante, para cada linha, eu vou ter esses valores impressos para mim, então eu consigo analisar o que está acontecendo. Olha só que legal. Eu consigo saber que aqui é o tênis, quando eu clico em avançar, esse é o paçoca, e assim por diante. É claro que eu também tenho esses dados aqui, fica fácil de ver, né? Ó, nome e tudo mais. Só que durante um fluxo grande, você vai estar manipulando variáveis e às vezes você não vai conseguir saber o que está acontecendo. Então, desta maneira, você consegue colocar o imprimir aqui, o compor e ver o que significa cada um daqueles dados dinâmicos que a gente tem, né, durante o desenvolvimento, tá bom? Então isso aqui é muito importante que vocês saibam. E a próxima dica, já, né, indo neste âmbito de analisar, também temos o código de espiada. Então, se eu vim aqui no editar e clicar nos 3 pontinhos, eu tenho aqui, ó, código de espiada. O que é isso aqui? Quando eu clico, ele me mostra o JSON que está sendo utilizado aqui nesta etapa. Então eu consigo saber que esta etapa aqui, na verdade, são códigos, tá? Não se assuste se você tem medo de códigos aí, não se assuste, não precisa decorar isso, mas eu consigo saber o que essa etapa está fazendo. Esta etapa está se conectando aonde? A uma API do SharePoint e passando esses parâmetros. E ele fala, ó, conecte aqui na tabela tal, usando esta autenticação aqui. Ou seja, eu consigo analisar o que cada etapa faz, né? Então eu consigo saber que para disparar um fluxo, ó, é um JSON de botão, né, que recebe nada. E assim por diante. Então o código de espiada nos permite saber como cada etapa ocorre. Então, por exemplo, como que ocorre a conexão no Excel? Ó, o Excel, ele é conectado através de uma chamada de API, onde ele passa aqui a autenticação, né? Autenticação, e ele passa aqui aonde fica a planilha. É claro que são tudo códigos, talvez isso aqui confunda sua mente, mas quanto mais você for avançando no Power Automate, no curso a galera já está bem avançada, então eles entendem, quando eles olham isso aqui, eles sabem o que eu estou dizendo, eles sabem o que está acontecendo aqui, beleza? A próxima dica é como melhorar, né, visualmente os nossos códigos do Automate. Quando eu digo códigos, estou me referindo a fluxos, tá? Então, esses fluxos aqui, eu poderia, olha que bacana, criar uma ação chamada escopo, tá? Escopo. Control, é mais fácil achar no control, escopo. No escopo, eu consigo colocar, olha que interessante, eu consigo colocar, né, por exemplo, um exemplo simples aqui, eu poderia colocar, ó, esses 2 e-mails, tá bom? Eu vou arrastar para cá. E, ó, o que eu quero demonstrar aqui? Que eu consigo colocar num escopo menor algumas ações para que não me confunda, né? Então, eu poderia vir aqui e renomear, ó, envio de e-mails, colocar um notes aqui, né, ó, os e-mails enviados são referentes aos dados da variável com blá, 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 blá. Aí eu vou ter em um escopo algumas ações específicas, né? E daí visualmente isso fica melhor. Então, ó, de novo, vou colocar aqui, ó, controle
escopo, arrasto aqui, vou arrastar para cá, tá vendo? Adiciono uma ação aqui, arrasto para cá. E ó, eu consigo deixar isso em escopo menores, né? Envio de e-mails novamente. Assim, eu consigo transformar aquele fluxo gigante em pequenos escopos e analisar eles individualmente, né? Vocês têm que pensar sempre que isso aqui é um fluxo de exemplo. Quando você for fazer um fluxo grande, cara, vai ter um monte de etapa. Então, aí sim você coloca em escopos, comente, renomeie, e daí você vai ter um fluxo aí bem melhor para manutenção e melhorias futuras, tá bom? A nossa 10ª dica aqui é como habilitar experimental features, né? Ou seja, funcionalidades experimentais. Por que isso, né? Gente, se vocês já perceberam em alguns vídeos meus, né, que a gente pode utilizar aqui os construtores de expressão, né? Então, por exemplo, se eu quisesse pegar o horário de agora, eu clicaria em expressão e digitaria o TCNow. Ok, olha só que legal. Beleza, mas se for uma fórmula grande, a gente nota que isso aqui é muito pequeno. Então, eu tenho aqui nas configurações exibir todas as configurações do Power Automate, eu tenho a possibilidade de mudar para inglês o idioma, porque em português não fica muito legal, tá? Mas eu também tenho a opção de funcionalidades experimentais. Só que quando eu ligo, ele fala, ó, que português Brasil não pode, tá? Por isso que eu vou ter que mudar para inglês. Então eu venho aqui, mudo para inglês, né? Cadê? English. Vou colocar aqui Estados Unidos, né? Cadê? Não tem aqui? United States, salvar. Quando eu faço isso, ele vai pedir para dar um recarregar. E agora, o fluxo inteiro fica em inglês, beleza, né? Acabou não salvando tudo que eu fiz, não tem problema. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Compose, né? Agora ficou em inglês, compose. Quando eu clicar aqui em expressão, ó, olha o que eu tenho. Eu tenho isso aqui, ó. Mudou, tá vendo que mudou? Quando eu clicar aqui, fica mais fácil para eu escrever os meus códigos. Olha só, é algo experimental, estão desenvolvendo ainda, mas já dá para utilizar. Então, se eu usar o TCNow aqui, fica muito mais fácil, né, do que eu ficar utilizando aquela caixinha minúscula, né? E eu tenho também listar funções que me leva, né, para a documentação oficial da Microsoft, onde eu aprendo sobre todas as funções que existem aqui para mim utilizar no Power Automate. Então essa dica é bem bacana para você que já está mais avançado, né? Você que já fez o curso aí, tenho certeza que já está bem mais avançado, já sabe criar as funções. Então isso aqui vai te ajudar muito nas construções das funções aqui dentro do Automate, tá bom? Bom, já fui as nossas 10 dicas aqui, mas vou dar uma dica bônus para você, que é simplesmente como compartilhar os seus fluxos, tá bom? Então vamos supor que esse fluxo aqui que eu tenho do SharePoint, né, que a gente fez juntos, eu queira compartilhar com alguém. Basta eu voltar aqui, né? Eu consigo simplesmente vir aqui e compartilhar ele com alguém, tá? Desta forma, quando eu compartilhar aqui com treinamento, por exemplo, ó, treinamento, ok? Ele vai estar conectado ao meu fluxo com as minhas credenciais de Excel e SharePoint, ou seja, ele vai estar vendo tudo que eu consigo ver através da minha conta, tá? Ou seja, se eu compartilho com um amigo meu, ele está vendo tudo que eu consigo ver aqui e usando o meu nome nas conexões. E não tem problema nenhum, às vezes é o que a gente quer de fato, mas ele também consegue conectar os dele, tá? E daí, após eu compartilhar, né, se eu voltar aqui para meus fluxos, ele sai daqui, né, e fica em compartilhados, porque ele vira um fluxo compartilhado, não só comigo, né, mas com quem eu compartilhei. Então ele deixa de ser um fluxo da nuvem só seu e entra em fluxos compartilhados, tá? Ele vem para cá, ele sai aqui de fluxos da nuvem e vem para compartilhados, tá? Então fica essa dica aí, se você compartilhar seus fluxos para que mais pessoas consigam ter acesso de manipular ou alterar esse fluxo, ele vai vir para fluxos compartilhados, tá bom? Então, galera, essa aqui foi as 10 dicas. Achei que eram as 10 dicas mais importantes aí neste momento para quem está começando aí no Power Automate. Então, trouxe todas elas aqui num vídeo e vou pedir para você me ajudar compartilhando e comentando bastante esse vídeo aqui. Se você assistiu todas as dicas aqui até o final,
Comenta aqui embaixo, tá? No meio do seu feedback, a palavra garrafa. Se você comentar no meio do seu comentário a palavra garrafa, eu vou saber que você realmente assistiu até o final e não só pegou uma dica e saiu fora. Então, quem é raiz aqui do canal, inscrito raiz aqui do canal, vai deixar um comentário, no meio dos seus comentários, a palavra garrafa, tá bom? E lembrando, né, tem o curso de Power Automate, dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição, tá bom? O curso de Power Apps vai vir dentro dessa mesma plataforma, você não vai ter que pagar nada. Talvez você já tá assistindo esse vídeo, já vai estar com o curso completo, é um curso incremental que vem crescendo ao longo do tempo, não é um curso que você compra e acabou, é um curso que vai vir melhorando e crescendo ao longo do tempo. Então, espero que vocês gostem e venham aí se juntar aos colegas, tá bom? Então, eu agradeço muito você que assistiu aqui até o final e a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Se inscreva, deixa o like, valeu!